Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades do capítulo 6 do 8º ano de matemática, texto 9 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a reportagem, que tem como principal objetivo informar e, ao mesmo tempo, criar uma opinião nos leitores. O assunto abordado nem sempre está relacionado com temas do momento, pois pode tratar de um fenômeno social ou acontecimentos produzidos no espaço público, que são de interesse da coletividade. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF08MA23 e os escritores são D36 e D37. A habilidade se refere à avaliação e à adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Os escritores se referem à resolução de problema envolvendo informações apresentadas em tabela ou gráficos e a associação de informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realize os questionamentos propostos nas questões 1, 2 e 3 e durante esse momento observem quais os alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Para a leitura compartilhada, a proposta para o texto apresentado na questão 4, incentive que os alunos se voluntariem, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho do texto para algum deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora daqueles que participarem desse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a resolução da questão 5, sugiro aos alunos que formem duplas com os colegas, os quais ainda não tenham formado anteriormente. Aproveitem para observar como eles lidam com essa questão. Destaquem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Ao final, se desejarem, convidem algumas duplas para compartilharem com a turma as respostas. Como a proposta de resolução para a questão 6 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 7 é individual. Aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que eles interpretaram de forma correta o gráfico. Professoras e professores, fiquem atentos à observação que traz a sugestão de links para consulta. Nele vocês poderão obter outras informações sobre o conteúdo abordado nessa atividade. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Em seguida, orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam. Prossiga na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta de resolução para as questões 1 e 2 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante esse momento possibilitará que vocês observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilize um quadro para demonstrar o passo a passo da resolução das questões. A proposta para a resolução da questão 3 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realize as intervenções necessárias. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que os alunos interpretaram de forma correta a tabela. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Para a leitura compartilhada, proposta para o texto apresentado no quadro Quer Saber Mais, incentive que os alunos se voluntariem, mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho do texto para algum deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. Após a explicação, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realize as intervenções necessárias. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta de resolução para as questões 3 e 4 é coletiva, observe quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante esse momento possibilitará que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Utilize o quadro para demonstrar o passo a passo da resolução das questões, realizando as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente imagens de gráficos diversos. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade de ampliação da compreensão do gênero textual gráfico. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento.
Incentive os alunos a realizar uma leitura silenciosa para o texto do quadro Quer Saber Mais. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências do texto, dentre outras. Em seguida, apresente o conteúdo abordado aos alunos e, ao final da explicação, certifique-se de que o compreenderam. Caso haja dúvidas, as esclareçam. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em pequenos grupos. Sugira aos alunos que formem trios ou, no máximo, quartetos. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada grupo e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. O trabalho em grupos é interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Durante o momento de demonstrarem como chegar nas respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Para a resolução das questões 3 e 4, orientem os alunos a permanecerem nos mesmos grupos. Durante o momento de demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 explora a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para planejamento. A proposta para uma revisão é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a explicação do conteúdo, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições e que realizem as intervenções necessárias. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. A resolução das questões 1 e 2 deve ser realizadas em grupos, conforme proposto nos enunciados. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Ao demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam para os alunos que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Nessa atividade foi proposta a escrita de bilhetinhos que devem ser anexados aos livros dos alunos. Essa é uma ação importante, pois vocês, professores, poderão, através da mensagem, orientar os alunos em algum aspecto do processo de aprendizagem e também demonstrar que acreditam em seus potenciais. Realizem atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio, provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente dois objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática,
e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueça de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo.